Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma aula na Central de Estudos Adonai, continuando o nosso estudo, Romanos capítulo 6. Você poderá participar conosco, será um prazer. Nós estaremos começando a nossa aula já já. Mas antes, eu gostaria que você desse um likezinho para o nosso vídeo ficar potente, nós possamos, o YouTube possa dizer que pessoas estão vendo, ser um vídeo relevante. Se você não é inscrito, aproveita e inscreva-se também no canal, não é? Será um prazer ter com você. Também ative o sininho lá para receber notificações. Nós agradecemos a você por estar junto conosco mais esse dia. Vamos iniciar agora a nossa aula, esteja preparado. Então, vamos aprender. Mas não esqueça, compartilhe esse link com todas as pessoas. Vamos lá, começar nossas aulas agora. Simbolismo onde que você deixa aquilo ali para trás. Né? É tipo assim, e aqui é o batismo em águas mesmo. Enfim, eu marquei o versículo 4 também. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Pois é, eu também marquei exatamente esses e o 7, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Para sempre trazer à tona isso, né? Tanto o simbolismo do batismo e lembrar que o que a gente aceitou, que a gente fez com Cristo, a gente também está livre do pecado. Livre daquela escravidão que depois ele vai falar, do pecado em nós, né? É porque a gente tem que lembrar isso. Paulo não está dizendo que não é porque a gente não vai pecar mais. Como a gente já conversou aqui, né, sobre isso. Mas na realidade é não viver no pecado. Insistir naquele pecado. Lembrar que Deus, ele é justo, né? Ele é justo. Então, tem que realmente aqui ele fala algumas coisas, que eu acho que é o 6, né? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, aquilo ali passou. Então, caminhar. Porque o versículo 8 fala, né? Que eu também marquei. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E aqui ele vai falando sobre a renovação, né? Sobre que Cristo foi renovado. E aqui ele fala muito sobre a crucificação. Peraí, uma vez para sempre morreu. Aí o 10 ele ainda fala, ó. Pois quanto a ter morrido de uma vez para... Peraí. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então é nessa ideia, nessa linha que tem que ser lembrada. E Cristo, quando ele morreu numa morte onde que era de cruz. E a morte de cruz representava tipo impureza, era tipo um negócio de gentil mesmo, era considerado isso. Então Paulo ele está trazendo isso à tona para mostrar em relação aos gentios. Entendeu? Tipo assim, a forma que Cristo morreu foi uma forma realmente desonrosa, vamos dizer assim, na época, por causa que era uma morte para um grupo que merece, que quem morria dessa forma, quem morria dessa forma eram pessoas que realmente eram tipo, era impuro mesmo, era uma morte indigno, né? Entendeu? Ou transgressores, né? Como foi o caso do Barrabás, que era ladrão, né? Então era uma morte realmente que não era... aí Paulo usa isso daí para comparar, entendeu?
Tipo, Jesus com os gentios. E aí ele traz à tona que aquilo ali, que ele não merecia, ele ressuscitou, né? Ele traz à tona, tipo assim, foi renovado, foi trazido vida dentro disso daí. Que é legal que o 11, ele tipo fecha dizendo que considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso. Né? Que é justamente esse lance que ele aqui, eu acho que é nessa parte que ele começa a comparar isso. Né? A morte de Cristo na cruz, que foi uma morte onde que eles entendem o porquê. Tipo assim, é uma morte, é um tipo de punição lá que era específica e que era dura. E aí ele compara isso, então ele viveu, mas ele viveu. Então a gente também tem que fazer isso, tem que viver para Cristo. Viver para Cristo. Né? Viver para a vontade de Deus. E aí, no caso, ele fala aqui, né? Mais vivos para Deus. Eu anotei assim, que ser escravo de Deus é se submeter inteiramente às direções que ele traz, né, para a nossa vida, a vida dele, os propósitos dele, abrir mão dos meus desejos, meio que fora dos propósitos dele, abrir mão desses, para viver de acordo com o que ele me criou para ser. Porque essa palavra escravo é pesada, né? E daí a gente acha que vai ser uma coisa ruim, mas para Deus é nesse sentido, de viver a vida que ele quer que a gente viva, né? Isso é muito legal que fala do 16. Né? Entrega total, de pertencimento mesmo. Eu acho muito legal isso daí, que eu até sublinhei que é do 16, né? Que ele fala que, tipo, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer. Então, tudo que a gente escolhe obedecer, normalmente a gente se torna escravo, né? Digamos assim. Que ele faz essa comparação. Que aí que é o que a Adriele, antes a gente era escravo do pecado, porque inconscientemente, pela nossa natureza pecaminosa, a gente acabava obedecendo ao pecado que habitava na gente, né? Mas quando a gente consegue enxergar que a gente possui aquilo, que a gente tem um pecado, a gente tem o direito de escolher a quem a gente quer obedecer, se a Cristo ou continuar obedecendo ao pecado. E aí, quando a gente escolhe obedecer a Cristo, a gente continua escravo, mas escravo da justiça, que ele fala, né? Que é uma escravidão diferente. Não é da mesma forma. Não é da mesma forma. Um versículo que é muito forte, que é muito importante. Lógico, todos são aqui nesse capítulo, mas o 12, ele deixa bem específico, porque tem que lembrar, né? Como o pessoal fica falando assim, nós já fomos justificados, Cristo morreu por todos os nossos pecados. Então, eu peguei a graça dele, né? Então, se eu pecar de novo, vem a graça dele. Então, o 12, ele fala bem firme, né? Ele fala assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E ele deixa bem claro. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Né? O trecho também acho que ele diz... que ele vai continuando, então. Que ele diz pra gente não se tornar instrumento do mal para servir o pecado. É muito doido. Muito forte, né? Porque, tipo assim, ele fala, e nem ofereçais cada um dos vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, para mim, eu acho que eu marquei todos, né? Tipo, 12 até o 14, né? É porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, se eu entregar meu corpo, meus membros, tudo, oferecer para Deus, ele vai falando, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que aí é o que ele está discutindo já com os judeus, né? Sobre aquilo lá, sobre a circuncisão e tudo mais. Nós estamos debaixo da graça. Massa. Mas não quer dizer que a gente tem que abusar dessa graça. Entendendo? Eu até não sei se esse meu pensamento está correto, mas eu meio que vejo assim, que quando a gente consegue ter essa distinção, né, poder escolher a Cristo, e aí a gente passa a enxergar o pecado,
ele não domina porque a gente começa a enxergá-lo. Então, a gente pode escolher o outro lado, que não é o do pecado, né? Escolher a justiça. Então, a gente pode se afastar. Né? Com o Espírito Santo. Isso, e antes a gente não tinha. Que aí é o fato que ele está dominando por completo, porque a gente não tem essa consciência. A partir do momento que a gente consegue enxergar, a gente pode querer se afastar, né? Que aí, eu acho muito legal quando ele vai falando no final, lembrando que a gente é fraco, né? Ele fala, nem lembro, ele fala no 19, pois sua natureza é fraca, né? Ele lembra, ele diz que usa a escravidão porque a nossa natureza é fraca. Lembrando que a gente é fraco, então a gente vai precisar sempre fazer esse negócio, se afastar, porque como a gente é fraco, a gente pode facilmente se deixar dominar novamente, né? Sim. E ele fala, né, de novo. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Isso. Pois é tão assim, forte que ele, desde esse, acho que lá para o 10º, né? A partir do 10º, mais ou menos, até ele passa 10 versículos aí, enfatizando isso. Isso, né? E o 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No 21 eu marquei o 21, que diz, porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Aí eu anotei que o resultado do pecado é a morte, e que por meio da fé a gente sabe que o resultado da nossa dedicação a Deus é a vida eterna. Porque ele vem sempre trazendo essa comparação de que com o que Jesus fez, a gente ganha a vida eterna. Então é como se, através do sacrifício de Jesus, a gente pode ter essa esperança pela vida eterna. Eu acho muito forte. Eu, sinceramente, eu marcaria todo esse capítulo. Todo. Ele é muito forte, muito. Todo. E ele é muito direto. Ele é muito forte, muito direto, que eu acho assim, o Paulo deve tratar assim, tá frescando minha cara, vocês estão fazendo hora? Tipo assim, estão fazendo hora por causa que, então, Paulo, quer dizer, então vamos curtir a vida aí, porque aí vai abundar a graça, né? A graça vai ser derramada pra caramba, então vamos lá, né? E aí eu acho que ele usou de uma forma bem direta para deixar bem claro, que não é assim, né, queridos? Vamos lá. Tá com dúvida? Então vamos fazer uns questionamentos aqui. Aí começa a fazer aquele estilo dele, né? Perguntando, trazendo. Eu esqueci como é que dá esse estilo de argumentação. Aí ele vai, né, fazendo esse estilo e aí começa a falar sobre. Oxi, o som não tá carregando, não? E aí começa a falar sobre isso. Eu acho que é forte, entendeu? Eu acho que é um capítulo que você tem que ler, você tem que parar e se examinar. Entendeu? Eu, pelo menos, foi o que eu senti. Tipo assim, eu não li há muito tempo ele. Tá falando pra Fernando que o papai também. Que hoje eu perdi a hora e aí eu tava lendo correndo. Mas é um capítulo que com certeza você tem que realmente meditar nele, colocar no seu coração, tipo, Deus, eu não quero ser escravo, eu não quero que seja domínio do meu corpo, o que eu estou fazendo, e eu quero que o meu corpo não seja instrumento de iniquidade e de pecado, mas que meu corpo seja instrumento nas tuas mãos. É praticamente isso que Paulo está falando, que a gente tem que chegar e falar isso. Eu quero que seja instrumento de justiça, né? E que se for para ser escravo, eu quero ser pertencente a um senhor, porque todo escravo é pertencente ao Senhor. E a um Senhor como Jesus Cristo, e não um Senhor como o pecado. Como nós mesmos, né? Que a nossa natureza é pecaminosa. Não ser senhor de si mesmo, né?
Pronto, não ser senhor de si mesmo. E é algo forte, porque tem muita gente em várias áreas da vida que quando vivem em pecado, elas são realmente escravas daquilo. É realmente algo que domina e que acaba com o corpo. Não só com a alma, mas com o corpo, entendeu? É verdade. E é muito doido isso, porque é uma verdade que Deus fala através de Paulo, e que eu acho que é necessário parar e pedir para Deus colocar essa verdade de uma forma tão profunda dentro do nosso coração. Verdade. Sim, Foi essa sensação que eu tive quando eu li esse capítulo, entendeu? sim. Quando tu falou agora, eu veio assim na minha mente uma comparação de tipo, é como se o pecado, essa natureza do pecado, ela sugasse as energias. Enquanto Cristo, ele revigora as nossas energias, né? Isso. É completamente o oposto. Tu ficou falando e eu vi na minha mente essa Ele cura, né? comparação. Ele revigora, ele liberta, né? A gente consegue se sentir mais leve, é tipo totalmente aquele negócio. O Mais fardo leve. é retirado, né? O fardo é retirado quando a gente realmente se deleita. Então a gente sente isso. Enquanto quando a gente se deixa dominar pelo pecado, é pesado mesmo, é como se tivesse corrente mesmo, que eu acho que tem, não sei se eu lembro, mas tem partes que, acho que Paulo até, não lembro, mas acho que tem algumas partes que ele até às vezes assemelha, tem algumas coisas que eu acho que ele usa corrente, não sei porquê, na minha cabeça bem agora, mas eu acho que é como se às vezes tem corrente mesmo prendendo a gente e não fazendo a gente conseguir caminhar, como se a gente conseguisse... E é como mas quebrasse. A escravidão, o escravo, quando ele, vamos lembrar assim, antigamente, né? A gente vê o escravo quando era aquele escravo que porque tiveram escravos que depois do que aconteceu, não sei, não vou falar isso não, ficar na minha. Aí eu vou mas o que é legal, tipo, falar, eu acho que Paulo usa muito, talvez, escravidão, porque os judeus foram escravos anos e anos e anos lá no Egito, né? Então, eu acho que ele traz a lembrança também, tudo que eles passaram. Tudo bem que essa geração aí não lembra porque foram outros, mas deve trazer com eles o quão ruim eles passaram por anos e anos lá no Egito, né? Eles foram escravos, né, por muito tempo, e foi muito dura a parte da escravidão. Qual é a escravidão que não é dura, né? Mas, tipo assim, foi algo muito duro pro povo. Muito duro. E se a gente... Pronto. Muito bom, Fernando, lembrar disso aí, porque é só lembrar também como eles reagiram, né? Eles continuaram... O que aconteceu? O povo saiu do Egito e foi murmurando. Continuaram vivendo como escravos, né? Continuaram querendo ser escravo daquilo. Entendeu? E o que é que Deus fez? Pô, filho, você quer ser escravo daquilo? 40 anos aí, girando. E ele ainda foi misericordioso. Por causa que ele poderia ter acelerado o processo, deixando eles se lascar, no sentido assim de não ficar no sol escaldante mesmo, vai ter sombrazinha não vai ter fogo de noite não, para aquecer vocês não vai ter isso não. E Deus foi misericordioso, mesmo com um coração ingrato, né? Deus cuidou, né? Deus cuidou. Então, Deus, ele continua sendo misericordioso conosco, porque muitas vezes, sim, a gente carrega pecados por muito tempo. Por muito tempo. E Deus, pela sua graça mesmo, pela sua graça, como o Paulo está falando aqui, ele nos guarda. Sim. Tipo assim... E, de novo, não são pecados, tipo assim, eu posso cometer pecado aqui e tal, mas tem pecados que a gente comete por muito tempo e alimenta, e alimenta, e alimenta. E Paulo, ele tá, tipo, trazendo isso à tona no sentido de comparação, né? Lógico, ele tá falando pro povo judeu que ficou frescando o cara dele. Mas é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. E eu acho que é uma verdade muito legal, assim, porque Paulo enfatiza e tenta ver isso para poder para que os judeus que ainda queriam só seguir a lei abrissem a mente, entender, né? Isso.
Porque... E mais profundo, né? Uhum. Que mostrar que viver com Deus, o relacionamento, é algo muito mais profundo do que essa superficialidade de seguir essas regras que tinha, né? Que isso só traz à tona a gente enxergar o nosso pecado. Que ele já falou no 5, né? Ele traz à tona enxergar o pecado, mas que isso não muda totalmente o nosso caráter, quem nós somos. Por isso que precisavam de tantos sacrifícios antes, né? Na época da lei. Tá doido, isso aqui é muito doido. Eu vou me converter de novo quando acabar aqui. Isso é bom, isso é bom. E aqui é um capítulo que fala sobre a importância do batismo, né? Em Atos. Uma vez eu vi coisas... É muito legal, importância, e também explica o que a pessoa vai fazer, né? Eu acho que é um dos versículos talvez mais usados para poder exemplificar o que é o batismo, né? Eu lembrei agora de uma coisa que a Arthur falou que se converter de novo. Quando a gente sente no coração essa vontade, é como se fosse uma reafirmação da nossa fé, né? É como se a gente... É algo que a gente vive muitas, são ciclos de vida que às vezes a gente está com a fé mais baixa, que é momentos, entre aspas, de crise de fé, e aí, às vezes, isso é necessário passar para que a nossa fé, aos poucos, seja reafirmada. E às vezes a gente pode reafirmar mesmo estando bom, mas é como Deus agisse e o Espírito Santo só confirma ainda mais o que a gente crê. É muito legal. Sim. É isso. Esses capítulos têm sido, assim, bem objetivos, né? Bem curtos, mas bem intensos. Sim. Bastante. São capítulos que precisam ser mastigados durante o dia e durante a vida, né? Mas, tipo assim, é importante para colocar em prática. Viver o que a gente está lendo isso aqui. É importante. É isso aí. Algum mais? Não, é isso mesmo. Acho que ele é bem direto aqui, não tem muita coisa pra falar, não. Eu, pelo menos pra mim, eu não tenho muita coisa. A gente já entendeu pra quem é, né? Pra judeus, tá, papá. Sim. Muito doido. Muito, muito doido. Tá amanhã às 7, né? Ficou todo mundo triste. Tá todo mundo tipo... Na verdade, acho que a minha cabeça... A minha cabeça já quis começar a mastigar aqui o negócio. Do quê? A minha cabeça já quis começar a mastigar aqui o capítulo aí, ela tá processando. Eu também tô refletindo aqui. Eu acho que é muito forte mesmo. Jesus, essa quarentena aqui, você tô... se ninguém sair daqui santo, vira por essa quarentena, eu não vou te contar. Não sai mais não, só na vida de... Misericórdia. Misericórdia. É frescando, né? Mas tipo assim, é porque, meu Deus, a gente tá falando demais, né? Também comigo, eu tô Senhor. Volta que é melhor. Volta que é melhor. Enfim. É isso aí, eu vou orar. Por favor. Tá, ok. Paizinho, eu quero te agradecer, Senhor, por isso, Pai, que você colocou no coração de Paulo e Paulo compartilhou com aquele povo e ao mesmo tempo tem compartilhado conosco, Senhor. Eu quero orar por nós, Senhor, por nós mesmo, pelo que há em nós, que ainda tem feito com que sejamos escravos dos pecados, Senhor. Eu oro para que o Senhor revele para a gente durante essa semana tudo aquilo que a gente tem carregado, que a gente tem colocado como prioridade, tudo aquilo que a gente tem feito de morte para nós mesmos, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga cura
Eu oro para que esse versículo venha a ser verdade nos nossos corações, que a partir de hoje ele venha a ser colocado em prática, Senhor. Eu oro para que o Senhor revele para a gente, abra os nossos olhos para dentro de nós mesmos, para que a gente possa enxergar tudo aquilo que a gente tem feito, tudo aquilo que a gente tem carregado, tudo aquilo que a gente tem se tornado, que não seja aquilo que o Senhor tem desejado, Pai. Mas eu também te agradeço, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre nossas vidas, porque se não fosse pelo Senhor, nós estaríamos mortos, estaríamos realmente detonados mesmo, Senhor. Mas a tua graça tem nos resgatado diariamente, Senhor, e as tuas misericórdias têm renovado as nossas forças diariamente, Senhor. O que eu venho te pedir, Pai, é que o Senhor venha renovar a nossa mente diante daquilo que é a tua palavra, diante daquilo que é a tua verdade, Senhor. Eu te peço perdão por tudo aquilo que eu, Natália, tenho carregado, ou então tenho feito que não te agrade. Senhor, se aquilo é um pecado de estimação, então alguma coisa que o Senhor venha revelar, Pai, que o Senhor venha trazer à tona, que eu sei que o Senhor é um bom Pai, o Senhor não faz nada para machucar, mas para curar, Senhor. E é nessa mesma oração eu peço na vida da Adriele, na vida da Fernanda, na vida do papai, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo durante essa semana algo grandioso e maravilhoso para a tua honra e para a tua glória, Pai, para que a gente possa ser verdadeiros adoradores diante de ti, pessoas que te seguem, pessoas que te amam e pessoas que são radicais diante da tua verdade, Pai. Te agradeço por esse momento tão profundo e que a gente possa ir cada vez mais fundo em relacionamento contigo, Senhor. Amém. Sim. Amém. Deixa seu like, se inscreve no canal, Comenta se gostou comenta, fala alguma coisinha também. e vem Pede participar com perdão a a gente. Deus. Né? E ora e vem participar com a gente, que a gente tá tudo arrebentado aqui depois desse capítulo. Né? Não, tô brincando. Ora. Não, ora não, tipo, ora também, né? Quer dizer, Hora que melhora. Vem participar, hora que melhora. Pronto. Só no Como ela fez. Já fiz isso também. Pronto, povo, até amanhã. Até amanhã. Tchau, Se gente. cuidem. Beijo. Beijão, Se vocês cuidem aí. também. Se cuidem. Tchau. Tchau. Bem, estamos aí, terminamos mais uma aula. Esperamos que você tenha gostado, que você esteja junto conosco. Espero que você tenha gostado disso aqui. Essa nossa aula, nós acabamos de fazer o capítulo 6 de Romanos. E gostaríamos que, se você gostou, que você possa também já começar a dar um likezinho, dizendo que gostou. Seria muito importante o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E queremos que você faça o seguinte: divulgue na sua igreja, divulgue para os seus amigos, para que as pessoas possam participar conosco aqui também. Nós gostaríamos muito que você estivesse junto conosco. Muito obrigado. Estaremos de volta amanhã com o capítulo 7. Você já pode começar a estudar, a olhar alguma coisa, e se quiser participar, será um prazer você participar conosco. Para você participar, é só entrar em contato através do WhatsApp. O nosso WhatsApp é Central de Estudos Adonai, o DDD 85, o telefone 996555555. Muito fácil de gravar. Então, faça isso. Mande um WhatsApp para a gente dizendo assim: olha, eu quero participar, eu quero estar junto com vocês. E será um prazer para que você possa estar junto conosco. Então, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.